Oi pessoal, tudo bem? Eu vou aproveitar hoje, um dia que não tem o livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que eu estou fazendo segunda, quarta e sexta, né? Hoje, então, eu vou trazer para vocês uma coisa para descontrair um pouco. Aquele livro está trazendo muito essa coisa de ficar tendo que ser o senhor da nossa mente, tendo que ser ali aquele guardião da nossa mente, tem que ficar prestando atenção nos nossos pensamentos, que são eles que criam o sentimento, que vão determinar, então, juntamente com uma emoção, determinar que vibração a gente vai estar, então, em que frequência a gente vai estar vibrando, e é isso que então vai fazer com que o universo nos retorne, nos dê aquilo que a gente estiver buscando. E então eu pensei, vou trazer uma piada então para ver se descontrai um pouco. Para o próprio Napoleão Hill diz no livro que chega um momento que parece que é até sermão. Mas então, só para ver se é realmente sermão, eu ouvi essa piada do Dr. Laí Ribeiro. Então é uma piada que se passa ali no inferno. Ali no inferno estava tendo uma recessão, uma crise, assim, não estava tendo muito cliente. O inferno estava precisando de gente. E aí então o diabo reuniu toda a capetaiada lá e fez uma reunião. E aí ele, para descobrir, para que eles pudessem desenvolver juntos então uma estratégia de marketing para estar vendo se começava a ganhar mais gente, se o inferno enchia de novo. E aí então o primeiro que deu a opinião dele disse assim: vamos fazer o ser humano gostar muito de gastar. Aí ele falou assim, o diabo falou, mas por quê? Como assim gastar? Ele falou assim, então ele vai ter que passar a vida toda trabalhando, gastando e trabalha e ganha dinheiro e gasta, trabalha e ganha dinheiro e gasta, trabalha e ganha dinheiro e gasta. Se vocês forem ver a piada no YouTube, vocês vão talvez encontrar um pouquinho diferente, mas eu estou contando da minha forma de contar piada, mas a essência é essa, tá bom? Aí ele falou assim, tá, é uma ideia mais ou menos, vamos ver se a gente faz então o ser humano gostar muito de gastar. Aí veio o outro e falou assim, eu tenho uma outra ideia, vamos destruir o amor próprio do ser humano. Aí ele falou assim, mas como que isso vai fazer com que a gente consiga eles pra gente? Como que isso vai fazer aumentar aqui a nossa clientela? Ou os nossos, os nossos habitantes, deve ser isso mais ou menos. Aí ele disse, sim, destruindo o amor próprio do ser humano, ele não vai pensar mais nele, ele vai só cuidar da vida do outro. Então ele vai passar a vida fazendo fofoca e cuidando da vida do outro, e aí quando ele vê, passou o tempo dele, ele não evoluiu e ele vem para cá. Sim, e faltou eu dizer isso ali na estratégia anterior, que era de fazer então a pessoa gastar. Então ela ia ficar preocupada só em trabalhar para poder ganhar dinheiro e gastar. Trabalhar, ganhar dinheiro e gastar, ela também não ia fazer outra coisa, ia perder tempo de evoluir. E aí veio um estagiário, pediu se ele queria, ele podia um capetinha lá estagiário, pediu se ele podia trazer também a opinião dele. E aí ele apresentou a seguinte proposta: vamos fazer com que o ser humano pense que ele possa viver para sempre, que ele vai viver para sempre. Aí o diabo falou, mas como é que isso vai resolver o nosso problema, que é de falta de cliente? Como é que estratégia é essa? Aí ele falou assim, sim, se a gente pensa, se a gente faz com que o ser humano pense que ele vai viver para sempre, ele vai deixando tudo para mais tarde, ele vai colocar tudo para fazer amanhã, ele vai deixar tudo que é importante para amanhã, e aí quando ele vê, a vida dele já passou. E como isso vai ser só uma ilusão, isso da eternidade é só uma ilusão, só ele que vai pensar que é isso, quando ele vê já passou, já terminou, ele já está aqui com a gente. Aí sou eu que concluo a piada dessa forma, foi esse então o que o diabo gostou mais, e aí de acordo com o Dr. Laí, com a anuência divina, ele então implantou na nossa mente a semente da eternidade, que faz com que a gente pense que a gente é eterno, ou seja, que a gente não pense no amanhã. E aí então a reflexão que eu queria trazer para vocês é a seguinte: quando a gente pensa que a gente é eterno,
Então a gente tem certeza, a gente tem garantido que todo dia de manhã a gente vai abrir o olho e vai respirar e vai ter mais um dia para viver. E aí então a gente se dá o trabalho, a gente não é muita gente, então não estou nem aí, eu passo o dia então criticando, julgando e reclamando. E guardando mágoa, e guardando ressentimento e não perdão, não perdoando. Ou seja, eu passo o dia sem estar atenta àquilo que vai me levar para a minha evolução. Então, dessa forma, por quê? Porque eu acredito realmente que eu tenho todo o tempo do mundo. Eu acredito realmente que eu tenho todo o tempo do mundo, que eu não vou morrer. E quando eu era criança, eu lembro, eu já falei em um vídeo, eu lembro que eu pensava, ali a cidade onde eu nasci, a minha cidade, é ali em São Paulo, Mogi das Cruzes, que fica entre duas serras, fica em um vale assim. A gente olha de todo lugar que olha, a gente vê as serras. E aí eu olhava ali, eu falava assim, quando falavam da morte, que era uma senhora velha assim, com um capuz, era desse jeito que eu entendia a morte, eu falava, quando ela vier para o meu lado, eu fujo para a serra. Então, quando a gente é criança, a gente ainda pode ter essa ilusão de que a gente pode ser eterno nós somos seres infinitos, eternos, divinos, mas nessa travessia, nessa realidade de luz e sombra, nessa realidade relativa, onde nós estamos em trânsito, como diz o Humberto de Campos ali no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, nessa realidade a gente começa a morrer assim que a gente saiu do ventre, como diz uma música do Moacir Franco. E aí quem conhece também faz parte do grupo de risco. Então, como diz essa música, só se vive mesmo 9 meses, porque o resto, amiga, a gente morre. Mas isso não é para estar sendo pessimista, não. É só para dizer, para concluir a minha forma, esse meu raciocínio, de que eu acredito que quando a gente tem essa consciência, a gente não vai ter a certeza de que amanhã a gente vai, olha, hoje eu vou passar mesmo o dia assim, criticando, julgando e reclamando, mandando todas as fake news que me mandarem, eu passo mesmo, vou discutir com todo mundo, porque amanhã de novo eu tenho mais um dia, aí se a ficha cair eu limpo tudo. Mas e aí se a gente não acordar no dia seguinte, se tiver terminado, porque não é a gente que está no comando. Tá certo que muita gente tira a própria vida antes da hora, mas isso é uma outra questão. Quando a gente chega, quem determina quando é que a gente volta não é a gente. Então, e se a gente não acorda? E se ainda, pior ainda, eu acredito, se a gente acorda, mas a gente vai ao médico e a gente é diagnosticado com uma doença terminal, uma doença muito, muito terrível. E se a gente acorda também, nós ainda estamos saudáveis, mas uma pessoa que a gente ama muito, uma pessoa muito próxima, foi diagnosticada com uma doença. Ou até uma pessoa muito próxima mesmo não acordou, morreu. Então, será que ia valer mesmo a pena? Será que a gente ia pensar que aquela mágoa que a gente está carregando, digamos que a gente foi diagnosticado com uma doença, será que a gente ia pensar mesmo se alguém disser, olha, essa doença veio pela falta de perdão, essa doença quem trouxe foi a mágoa, foi o ressentimento. Será que a gente ia continuar assim, vivendo dessa forma assim, destrambelhada, tendo como certo que o amanhã virá, que o sol vai nascer, vai brilhar, que a gente vai estar tudo bem, ainda que a gente esteja realmente vivendo sem prestar atenção no que a gente está pensando e, consequentemente, no que a gente está sentindo, que é, consequentemente, o que se transforma em emoção e se transforma, então, na vibração. E aí a frequência, essa vibração que vai determinar em que frequência, para que frequência a gente vai. Essa é a nossa vibração que determina o que é que a gente vai receber de volta do universo. Então, será que se a gente não tivesse essa certeza, a gente não começaria a pensar mais em agradecer por aquilo que a gente já tem, porque assim aquilo que a gente não tem muito mais chance de chegar a nós,
do que ficar só reclamando daquilo que está faltando, sem perceber aquilo que a gente já tem. E também, quem sabe, aquela pessoa que magoou a gente, mas será que ela magoou mesmo porque ela queria magoar? Se ela queria magoar, mas e daí? Será que se a gente não está carregando um carvão em brasa para jogar nela? Enquanto isso, não é a gente mesmo que está se fazendo mais mal, porque a grande probabilidade de acordar e ser diagnosticado com uma doença incurável, uma doença muito forte, terminal, é exatamente quando a gente guarda muita raiva, ressentimento e mágoa. E quando a gente também só abre a boca para criticar, julgar e reclamar. E eu, só para concluir, tive mais um grande insight. Semana passada eu estava gravando o livro Há 2000 anos, que é o livro psicografado por Chico Xavier, que conta a vida de Emmanuel, quando ele era um senador romano na Roma antiga, na época de Jesus Cristo, na era cristã. O livro começa no ano de 31, na era cristã, e aí eles vão de Roma, eles vão para Jerusalém, para Palestina. E ali em Jerusalém, uma festa em casa de Pilatos, ele tem uma pessoa, um dos funcionários de Pilatos, conta que encontrou Jesus Cristo ali em Cafarnaum e que viu ele curando uma criança. E eles foram para lá, um dos motivos porque o senador Públio Lentulus, que é o nome dele, foi para lá com toda a família, saiu de Roma e foi para lá, foi para mudança de ares exatamente para tentar buscar a cura para a filha dele que estava cometida de hanseníase. E assim que ela chegou na cidade, eles já sentiram os ares, afinal Jesus Cristo estava ali em carne e osso. O ar da cidade devia ser alguma coisa nada menos do que sublime. E aí ele e a mulher dele já sentiu a diferença nos pulmões, na garganta. Já a menina ficou muito pior, piorou muito. Ela ficou de cama com a pele como se fosse uma chaga só, em carne viva. E aí eles ouviram essa pessoa, o funcionário do Pilatos, contando que havia estado em uma das palestras de Jesus Cristo e que ele viu ele curando uma criança. E aí eu pensei, meu Deus, e o senador falou só disso, o comentário que ele fez é curioso. Aí eu disse, meu Deus, mas e a mulher dele? E a mulher dele, a Lívia, no livro a gente vê que ela é um espírito bem mais evoluído do que ele, que concordou em se reencarnar com ele para ajudá-lo a tá vencendo as mazelas dele, as limitações dele para estar conseguindo evoluir. E aí eu pensei assim, nossa, mas se ela é tão evoluída desse jeito, por que ela não fala para ele, pega a criança e vai? Eu até disse, se fosse eu assim que eu ouvisse isso, eu já pegaria e levaria a minha filha lá para ter com esse profeta, ou é de noite, mas amanhã de manhã seria a primeira coisa que eu faria. Então eu a critiquei, eu a julguei. E aí depois, quando a gente vê que o Públio tem um encontro com Jesus Cristo, ali dois dias depois, acredito, a pedido da própria filha dele, que quando ele viu ela ali entre a vida e a morte, ele perguntou, o que você quer que o papai faça? Quer que eu busque seus brinquedos? Ela falou, não, eu quero o profeta de Nazaré. E aí ele foi, concordou com a mulher dele, a Lívia, foi, mas não chegou até lá, porque ele não queria ser visto, se rebaixar da posição dele de senador para se encontrar com um profeta qualquer, como ele dizia, ele chamava ele de mago. E então ele sentou ali em um banco e Jesus Cristo veio ter com ele, como se fosse, ele entrou em uma espécie de torpor, como se fosse um sonho, e ali Jesus Cristo conversou com ele e disse a ele, eu vou curar a sua filha, não por você, pelo seu coração cruel e orgulhoso, mas eu vou curar pela fé da sua mulher. E aí eu pensei, meu Deus, e eu julgando que ela não devia ser esse espírito tão evoluído assim, quando ela estava vibrando na frequência dele, então ela estava em contato com ele, então ela não queria, ela sabia que se ela fosse brigar com o marido dela para levá-lo, ela só ia trazer mais desequilíbrio ainda para a situação. Então é aquela coisa, e aí então eu entendi como se fosse realmente um tapa com luva de pelica, e isso aí eu queria dividir com vocês, como eu já falei lá no livro também. Se você quiser ver, eu deixo a série aqui, da série que eu estou fazendo. E eu disse ali no livro que sempre eu termino dizendo essa frase, que o
O sábio aprende o inteligente aprende com o próprio erro. O sábio aprende com o erro alheio. Aquele aprende vendo o outro tá indo na frente, caiu no buraco, ele já desvia, ele não precisa cair para aprender. E aquele que ainda precisa de mais 2000 anos para a ficha cair, então ele não vai aprender, nem caindo, nem vendo o outro cair. E aí então eu compartilho com vocês para que vocês também possam aprender essa lição comigo. Se a gente não está vendo o todo, é como a Maia Andrade explica, é como se fosse aquelas telas assim que a mãe da gente, minha mãe fazia, bordava, sabe? Que assim, do lado do bordado a gente vê um desenho bonito, aquele desenho que ela está bordando. Mas se é do lado oposto, pelo avesso, a gente vê só um emaranhado de linhas de várias cores. Então eu não estava vendo tudo, eu não estava vendo quem era realmente a Lívia, eu não estava vendo o coração dela. Então por isso eu estava julgando, estava criticando a atitude dela. E aí eu vou me lembrar sempre disso, desse episódio que eu peguei, eu falei, ainda que não seja, eu peguei como se fosse Jesus Cristo falando direto para mim, olha, pensa 2 vezes antes de criticar e de julgar. Lembra que a mensagem que eu vim trazer foi: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, para concluir, então, para não ficar longo, eu me propus a fazer um vídeo curto nesses intervalos, já está ficando longo. Então, para concluir realmente, então, no final de tudo, a palavrinha ali, chave, é o amor. Então, se a gente não quiser ajudar aqui o diabo na estratégia de marketing dele, aumentando ali o pessoal dele ali no inferno, e aí ainda só para o inferno, de acordo com o que o Napoleão Hill diz ali no livro Mais Esperto que o Diabo, e é exatamente dessa forma que eu acredito também, o inferno e o diabo existe apenas na mente de quem acredita em um Deus ciumento e vingativo, pois ele diz que quem acredita no diabo é porque não conhece Deus. Então tá, gente, é isso aí. Eu espero que tenha alegrado um pouquinho vocês, que vocês tenham gostado também dessa piada que eu aprendi lá com o Dr. Laia, e que vocês também possam tirar algum proveito desse ensinamento que ele trouxe. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!